Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. A nossa leitura de hoje está em Marcos 16, 18 e foi dado o título: Sinais e maravilhas são as marcas do avivamento espiritual. Está escrito: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus irmãos, hoje e amanhã nós temos uma meditação nesse mesmo capítulo de Marcos. Para iniciar esse aqui de hoje, vamos lembrar aqui Jeremias 1 e 12, texto em que o Senhor afirma: E disse-me o Senhor, viste bem, está falando com Jeremias, né? Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nessa passagem e em outras similares, está toda a garantia que nós temos de que Deus cumpre o que diz. E é interessante também observar que o fato de a palavra de Deus estar escrita, ter sido registrada, é uma outra prova, uma outra garantia, melhor dizendo, de que Deus cuida, Deus vela pela sua palavra. E por que Deus vela? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, versículo 19. Já que o Senhor prometeu que, diante da pregação do Evangelho, ele faria sinais e prodígios, isso passou a ser visto especialmente no Pentecostes. É o que nós temos estudado nesse trimestre, né, irmãos? É o caso, por exemplo, podemos citar aqui, da cura do coxo à porta do templo chamada Formosa, em Atos 3, quando o apóstolo Pedro e João vão orar e ocorre aquela situação, aquele episódio da cura desse coxo. Também temos um outro exemplo, na verdade no livro de Atos temos vários exemplos, né? Vários. Podemos citar aqui esse da cura do coxo, a libertação dos apóstolos em Atos 5, né? Deus envia um anjo e aí liberta o apóstolo Pedro. Nós vemos relatos de sinais, prodígios que Deus operava pela vida de Estevão, ou mesmo no caso de Filipe, lá em Samaria. Nós temos a cura de Enéas, também em Atos 9, ou a ressurreição de Dorcas, né, ou Tabita, em Atos 9 também. Nós temos o caso de Elimas, que é cegado, em Atos 13. Enfim, há vários episódios de sinais, de prodígios, de expulsão de demônios, como é o caso daquele episódio em Atos 16, quando Paulo expulsa o demônio de uma mulher, né? Há outros milagres e prodígios no livro de Atos, a ressurreição de Eutico em Atos 20, a própria cena em que Paulo
depois de ser picado por uma víbora, não acontece nada com ele. Ou seja, milagres, sinais, porque Deus havia prometido. Então, o Senhor também passou a operar sinais como esses aqui no Brasil. Já que nós estamos falando de mensagem, o avivamento pentecostal no Brasil, o Senhor também passou a fazer isso aqui, com a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Se houve sinais assim antes da chegada deles, né, não sabemos dizer. O que nós sabemos é que após a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros missionários pentecostais que Deus enviou para nosso país, a partir dali, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, batismo no Espírito Santo, isso tudo começou a ocorrer. No Brasil temos abundantes notícias, né? O Evangelho foi sendo anunciado, mais pessoas foram sendo salvas, e hoje, século 21, ano de 2023, nós temos aí a maior igreja evangélica do país, é a Assembleia de Deus. Deus operando, porque a palavra de Deus é nova a cada manhã. E o Senhor, meus irmãos, continua cooperando conosco por meio dos sinais e maravilhas. Creiamos e peçamos isso a Deus. Amém.